Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós veremos a relação entre sólidos diferentes, porém, nessa aula, nós veremos a relação entre sólidos e um cone. Nós já vimos uma aula parecida quando nós estávamos estudando cilindros. Vamos resolver nesta aula dois exemplos. Os dois exemplos são questões que já caíram em vestibulares. No primeiro exemplo, o exercício nos conta que a área da base de um prisma é igual à área da base de um cone e que a altura do prisma é igual a 2/3 da altura do cone. A pergunta é: qual a razão entre o volume do prisma e o volume do cone? Bom, vocês sabem que o volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura do prisma e que o volume de um cone é igual a 1/3 da área da base vezes a altura do cone. Eu vou utilizar a letra P para identificar as medidas referentes ao prisma e a letra C para identificar as medidas referentes ao cone. Bom, se o exercício quer saber qual a razão entre os volumes, então o exercício quer saber quanto vale o volume do prisma sobre o volume do cone. A área da base do prisma vezes a altura do prisma dá o volume do prisma, e a área da base do cone vezes a altura do cone, tudo isso multiplicado por 1/3, dá o volume do cone. Vamos agora utilizar as informações que eles nos deram. Eles disseram que a área da base do prisma é igual à área da base do cone. Então, vamos chamar tudo de área da base. Então, a área da base do prisma é igual a 1/3 da área da base do cone. Essas duas áreas são iguais. E eles disseram também que a altura do prisma é igual a 2/3 da altura do cone. Então, a HP, que é a altura do prisma, nós vamos substituir por 2/3 de HC, que é a altura do cone. Então, aqui nós vamos colocar vezes 2/3 de HC e aqui embaixo permanece HC. Vamos simplificar tudo que for possível. As áreas são iguais, então nós podemos simplificar. HC e HC também são valores equivalentes. O que sobra? 2/3 dividido por 1/3. Nós também podemos simplificar esse 3 com esse 3, o que resta é igual a 2. Ou seja, a razão entre os volumes destes dois sólidos é igual a 2. Vamos resolver agora um segundo exemplo. Neste exemplo, o exercício nos diz o seguinte: que havia um cilindro de altura igual a 10 centímetros e raio igual a R, cheio de água. Foi colocado dentro deste cilindro um cone maciço invertido, também de altura igual a 10 centímetros e com a área da base do mesmo tamanho da área da base e da área da boca do cilindro, ok? A quantidade de água que derramou do recipiente é igual ao volume do sólido que nós inserimos nesse recipiente, ok? Não se esqueçam disso. Vamos chamar o volume desse cone de VCO e o volume do cilindro de VCI. O exercício também disse que o valor de água restante dentro do cilindro, que eu vou chamar de VR, é igual a 20π e perguntou qual o valor de R. Bom, o volume do cilindro menos o volume do cone é igual ao volume de água que restou no recipiente que nós conhecemos, que é 20π. O volume de um cilindro é igual à área de sua base vezes a altura, e o volume do cone é igual a 1/3 da área da base vezes a altura do cone. E isso tudo é igual a 20π. Como a área da base do cilindro é igual à área da base do cone, não faz sentido diferenciar as duas aqui na equação. O mesmo vale para a altura. Então, nós podemos dizer que πr² vezes 10 centímetros
menos 1/3 de πr ao quadrado vezes 10 centímetros é igual a 20π. Desenvolvendo, o 10πr ao quadrado menos 10/3 de πr ao quadrado é igual a 20π. Eu vou colocar desse lado o raio em evidência, uma vez que nós queremos calcular o valor do raio. Então, o raio ao quadrado vezes, abre parênteses, 10π menos 10/3 de π é igual a 20π. Resolvendo o parênteses, nós temos que o raio ao quadrado vezes 20/3 de π é igual a 20π. O raio ao quadrado, então, será igual a 20π. Ao invés de escrever dividido por 20/3 de π, eu vou multiplicar por 3 sobre 20π. Simplificando, então, o raio ao quadrado será igual a 3, o raio será igual a raiz de 3 centímetros. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos!